O nosso relógio não está muito exato, mas aqui pelos computadores e pelos relógios são 13 horas. Então, nós damos início... Eu vou falar no final aquilo, tá? Eu vou falar no final aquilo que nós combinamos. Desembargador Dimas Mascaretti. Senhor presidente, só para registrar um voto de congratulações aos colegas Urbano Ruiz e Rui Estocco, que se aposentaram, magistrados exemplares, colegas excepcionais e, com certeza, dispensam qualquer referência maior a respeito da conduta profissional e pessoal de cada um, colegas que eu tenho o maior apreço, maior amizade, o maior carinho. Então, acho que é digno de registro o que nós aqui façamos essa homenagem aos colegas Rui Estocco e Urbano Ruiz, que realmente fizeram muito pelo nosso Tribunal de Justiça. Muito merecido. Desembargador Evaristo dos Santos. Senhor presidente, o número 8 de pauta, eu recebi uma petição do advogado do interessado pedindo adiamento para sustentação oral. Estou propondo que se acolha. O número? 8 de pauta. O 8 da pauta. Também temos um adiamento do número 1, aquele expediente relativo ao relatório de Comissão de Segurança Pessoal e Defesa das Prerrogativas dos Magistrados. O desembargador Antônio Carlos Malheiro solicitou adiamento. E o processo administrativo disciplinar da doutora Márcia Blanes, número 7, foi também solicitado adiamento para sustentação oral pelo doutor Marco Antônio Paris Lauria. Então, esses 3 feitos estão retirados de pauta. Nós temos uma sustentação oral, que é o de número 10. É um recurso interposto por Eduardo Donizete Cardoso da Silva contra uma decisão que determinou o arquivamento dos autos nos termos do artigo 99 do Regimento Interno. Relator, o desembargador Eliot Akel, Corregedor-Geral da Justiça, voto 33961. Quem é advogado? O advogado é o Dr. Márcio Cardoso da Silva. Quer sustentação? O senhoria dispensa a leitura do relatório? Não, senhor. Não, senhor desembargador. Por favor. Então, com a palavra, o eminente relator. Não tem sustentação? Não tem sustentação. Não há sustentação. Não, senhor presidente, eu encaminhei cópia do voto para todos os integrantes deste órgão. Então, eu leio a ementa e, se necessário, presto os esclarecimentos. Investigação preliminar... Vai sustentar ou não? Não há previsão, eu consulto então, Vossa Excelência. Então. É só preferência simples. Ele pediu sustentação, então... Não cabe sustentação. Não cabe sustentação. Então, não há sustentação nesse caso, eminente advogado. Mas por que, doutores desembargadores? Não, sim, mas me foi orientado que eu poderia fazer a sustentação oral. O senhor foi orientado por quem? Eu liguei aqui para o órgão especial, pediram para que eu me apresentasse com meia hora de antecedência. Mas não cabe sustentação. Nesse caso, não cabe a sustentação oral, mas o eminente relator vai fazer a leitura do voto e Vossa Excelência, Vossa Senhoria, ouve a solução. Tá bom. Senhor presidente, senhores desembargadores, cuida-se de investigação preliminar instaurada em razão de representação contra a juíza de direito titular da 2ª Vara Civil de Taboão da Serra, alegando-se favorecimento da parte contrária. Na verdade, o voto é relativamente longo, a acusação se pauta no inconformismo da parte com o teor da decisão jurisdicional e a alegação de excesso de prazo, mas a análise da sequência dos atos processuais não autorizam essa conclusão. Houve determinação
de recolhimento de taxa para a citação já fora providenciada pela parte, mas aqui se caracterizou um equívoco da serventia, que não caracteriza a falta funcional da magistrada. Eu determinei o arquivamento da representação, houve recurso do representante, em que não são trazidos elementos capazes de reverter a ordem de arquivamento. Por isso, entendo ser caso de desprovimento do recurso, com inteligência do artigo 41 da Lei Complementar 35, do artigo 9, parágrafo 2º e artigo 10, ambos da Resolução 135/11 do CNJ, e do artigo 99 do nosso regimento interno. Eu estou propondo que se negue provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de arquivamento. O eminente relator propõe que se arquive o processo desprovendo o recurso tirado. E esse é o resultado. Recurso desprovido. Agradeço a participação de Vossa Senhoria. Nós temos um pedido de preferência, que é o número 6 da pauta, a defesa prévia apresentada pela doutora Débora Faitarone, juíza de direito da primeira vara criminal da comarca de São Vicente. O doutor João Carlos Salete e doutor Luiz Ganzella pediram adiamento depois dos votos do relator, que sou eu, e do voto do desembargador Antônio Carlos Malheiros. Então, com a palavra, o desembargador Luiz Ganzella. Senhor presidente, proposta do então Corregedor-Geral da Justiça, hoje presidente desta colina da Corte, desembargador Renato Nalim, de abertura de processo disciplinar administrativo dirigido à doutora Débora Faitarone, meritíssima juíza de direito titular da primeira vara criminal de São Vicente, a qual teria descumprido os horários de permanência no fórum, pois sua permanência ali limitar-se-ia em regra no período das 13 às 17, em desacordo com a orientação do Conselho Superior da Magistratura, que definiu o período mínimo do magistrado das 13 às 18, e para aqueles que possuem autorização para a residência fora da comarca de sua jurisdição, o lapso temporal das 11 às 19. Esse é o relatório, senhor presidente, do esboço que eu fiz de voto, e a proposta da Corregedoria veio lastreada em episódio no qual não foi a magistrada encontrada no fórum no dia 24 de julho de 2013, em torno das 17h50 por jornalista, o qual buscava informes a respeito de decisão de caráter urgente sobre eventual decreto de prisão de pessoa envolvida em crime de estupro, e principalmente anotações realizadas para controle de entrada e saída de veículos do prédio do fórum, as quais indicam, no período compreendido entre 17 de setembro de 2012 a 17 de setembro de 2013, um ano, portanto, que constantemente a magistrada ingressava em torno das 13 e se retirava por volta das 17. Após examinar os autos, lavra-se data vênia o entendimento de ser cabível a instauração do processo disciplinar administrativo, inclusive para conceder à magistrada o mais amplo direito de defesa. Ressalte-se a singela resposta à corregedoria dada pela magistrada após silenciar quando anteriormente em estado a manifestar-se, foi preponderante para essa posição ora adotada. Limitou-se a douta magistrada a colocar dúvidas formais quanto à relação obtida pela equipe da corregedoria quanto ao ingresso e retirada dos veículos dos magistrados no Fórum de São Vicente. Definiu, abre aspas, poucas vezes deixei o fórum por volta das 17 horas, mas quando isso ocorreu foi para buscar meu filho na escola na Ponta da Praia, em Santos. Existem horários de entrada e saída constantes do livro de controle que não me recordo se correspondem à realidade. Por fim, alguns horários de entrada e saída constantes no referido livro, no período compreendido entre 17 de setembro de 2012 e 17 de setembro deste ano, não correspondem ao meu efetivo horário de permanência no fórum, podendo tais lançamentos serem atribuídos a eventuais serviços prestados no veículo ou equívoco por parte dos funcionários que o preenchem.
O referido livro de controle mencionado pela Egrégia Corregedoria da Justiça não é preenchido por funcionários públicos e assim terceirizados, e, portanto, as informações lá constantes não gozam de fé pública. Em momento algum, e isso foi o data venio que me deixou bem a tomar essa posição de abertura do processo disciplinar, em momento algum de sua resposta inicial, a douta magistrada, de forma incisiva, como era de se esperar, negou suas ausências a partir das 17 horas ou mesmo procurou demonstrar o contrário, com simples declarações ou comprovação de atos praticados após esse horário. Afirmou, inclusive, agora, via seu ilustre advogado, não ter como provar ter permanecido até mais tarde no fórum naquele dia mencionado, 24 de julho de 2013. Acrescente-se, ponderou o nobre corregedor, que a magistrada mantinha a pauta de audiência para réus soltos para o dia 15 de outubro de 2014, período bem superior aos das demais varas criminais da comarca. Destarte, senhor presidente, sempre com a devida permissão, pelo meu voto, acompanho as conclusões do então corregedor para determinar a instauração do processo administrativo disciplinar dirigido à doutora Débora Faitaroni. Esse é o meu voto, senhor presidente. Desembargador Salete. Senhor presidente, estou trazendo um voto diferente. É o seguinte, como observa o eminente relator, desembargador José Renato Nalini, agora presidente desta corte, o procedimento teve início a partir de notícia veiculada na imprensa a respeito da não apreciação pela magistrada de pedido de prisão temporária de pessoa suspeita da prática de crime de estupro. A magistrada não teria examinado a pretensão que lhe fora encaminhada pela digna autoridade policial, motivando a soltura do suspeito, não tendo a juíza sido encontrada no fórum, procurada por telefone pela imprensa, às 17h50. A suposta irregularidade ou falta funcional da magistrada no episódio restou plenamente descaracterizada na medida em que o pleito formulado pela digna delegada de polícia de que fosse decretada a prisão foi decidido e negado fundamentadamente no dia seguinte, no prazo legal, portanto, que menciona aqui a lei. O episódio e seu desdobramento são objeto do amplo relatório apresentado pelo eminente corregedor-geral e lançado no voto trazido a este colendo do órgão especial. A falta funcional entrevista, repito, restou, portanto, descaracterizada. Seguiu-se a realização de correção extraordinária. Assinala o eminente presidente em seu voto, então corregedor, que, aspas, elementos recolhidos a partir da correção extraordinária de 17 de setembro de 2013, no primeiro ofício criminal da comarca de São Vicente, pelo menos por enquanto, indicam uma conduta perene da juíza nesse contexto com sucessivos desrespeitos ao horário do expediente forense. Com efeito, anexo da ata de correção extraordinária, com lastro no livro de controle de entrada e saída de veículos no prédio do Fórum, para o período compreendido entre 17 de setembro de 2012 e 17 de setembro de 2013, acabou por relacionar 164 dias em que esse período mínimo não foi observado, constatada como regra geral a entrada da juíza no Fórum por volta das 13 horas, seguindo-se sua saída por volta das 17 horas, materializadas as exceções. Fecho aspas. A ata da correição apontou discrepância entre a pauta de audiência de réus soltos da primeira vara, a cargo da doutora Débora, e das outras duas varas da comarca, estando à frente 13 e 4 meses, respectivamente. Mas com devido respeito, é preciso levar em consideração que a primeira vara tem a seu cargo o anexo do Tribunal do Júri, cuja pauta de sessões prejudica necessariamente a de outras audiências. Tornando a tomar por base as notas relativas à entrada e saída de veículos dos senhores juízes do Fórum, assinala o eminente relator, aspas, não ser possível administrar de forma satisfatória uma pauta de audiências com o pouco tempo aparentemente disponibilizado pela magistrada para a sua permanência no Fórum, fecho aspas. Mas, sendo a pauta ocupada por sessões do júri e audiências normais, é natural que, recebendo as varas o mesmo número de processos, haja discrepância no tempo de ocupação da pauta. De qualquer sorte, vendo ou entrevendo a necessidade de readequação da pauta, a augusta corregedoria determinou fossem tomadas providências nesse sentido, aspas, iniciado, portanto, um monitoramento, fecho aspas, assinala o eminente relator, página 9 de seu voto. A determinação foi cumprida, de tal modo que, segundo a juíza, a pauta agora é, entre aspas, similar à das outras varas criminais, sem prejuízo das sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri. A questão, então, fica circunscrita a ter ou não a magistrada descumprido o horário de permanência no Fórum,
no dia assinalado de início e apontado na notícia de jornal e de forma sistemática, a resultar descumprimento de sua obrigação de dar expediente das 11 às 19 horas, em virtude de ter autorização para residir fora da comarca, judica em São Vicente e mora em Santos. Registro de início, inexistir indício de que seja fundada a notícia de já não se encontrar a juíza no fórum no dia em questão, às 17h50, conforme informado pela imprensa, com apoio em suposto telefonema dado à funcionária do cartório. Digo inexistente o indício porque a notícia não indica a fonte e nenhum funcionário do ofício foi ouvido para assegurar ou não o acontecido. É evidente que, tivesse o pedido de prisão provisória decidido no mesmo dia, o noticiário teria sido outro, tido como negativo para a juíza e para a justiça. Mas não há prever que não viesse a ser igualmente negativo se o decreto de prisão fosse negado, como acabou sendo. Assim porque, segundo o mesmo noticiário, junto aos autos, e nele reproduzido mais de uma vez, criou-se clamor social com a anunciada detenção, porque a prisão ainda não estava amparada por decisão judicial, do suposto estuprador sequencial. A prisão era desejada e esperada. Não há, pois, como prever, imaginar, presumir que outra e diversa poderia ser a repercussão consequente à negativa do decreto de prisão, porque esta, teor do noticiário junto aos autos, era evidentemente esperada pela digna autoridade policial e desejada pela comunidade, conhecedora da imputação dos crimes atribuídos ao suspeito pelo noticiário da imprensa. Quer me parecer, portanto, que a suposta saída antecipada da juíza naquele dia não importou o descumprimento do dever funcional de, aspas, cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício, artigo 35.1 da Lei Complementar 3579. Nem, igualmente, sequer sugere violação do dever de, aspas, manter conduta irrepreensível na vida pública e particular, artigo 35.8º. Afinal, a ausência justificada do servidor de seu expediente antes do horário que lhe está assinalado não implica violação sugestiva de falta funcional ao autorizar a abertura de processo administrativo. Explicou a digna magistrada ter saído antes do horário por poucas vezes, para o fim de buscar o filho na escola, na ponta da praia, em Santos. Não disse que naquele dia assim ocorreu. É claro que buscar o filho na escola não está entre as atribuições da magistrada. Mas se não justifica desatenção ao horário, nem por isso, com a devida vênia, pode deixar de ser compreendido suceda vez ou outra ou poucas vezes, dadas as vicissitudes da vida moderna e cotidiana e sem prejuízo para a atividade judiciária e jurisdicional. Pais que têm filhos, e especialmente mães que trabalham, vez ou outra se veem às voltas com a necessidade de elas próprias estarem presentes no ato de apanhar seus filhos na escola, embora normalmente o façam e devam fazê-lo por interposta pessoa que para tanto devem encarregar. Resta a assertiva de que deve a magistrada responder por suposta infração ao dever de comparecer pontualmente à hora de iniciar seu expediente ou a sessão, e não se ausentarem justificadamente antes de seu término, 35.6 da lei. A afirmação de que a magistrada desobedece sistematicamente essa disposição está assentada no livro de anotação de entrada e saída de veículos do Fórum, que teria registrado, aspas, possíveis 164 dias de não observância ao horário estabelecido, ou quiçá período maior, já que, se equívocos, segundo alega, ocorreram, também possível que nem todas as datas tenham sido anotadas. Aliás, o próprio dia 24 de julho de 2013 não consta da relação, fecho aspas, página 10 do voto do eminente relator. Há, com o devido respeito, dois aspectos que não podem ser desconsiderados. O primeiro diz respeito à validade do registro de entrada e saída de veículos para dar amparo à imputação de descumprimento do dever de pontualidade por magistrado. Instada pela defesa da magistrada, a Egrégia Presidência, na pessoa do então presidente Ivan Ricardo Garizio Sartori, determinou fosse oficiado à Corregedoria Geral da Justiça, aspas, esclarecendo que o controle é apenas para o setor de vigilância e não tem valor para aferir a frequência de juiz, ausente autorização para tanto, fecho aspas, folha 778 dos autos. O caráter do registro é de controle meramente patrimonial, pode indicar a ausência de um e a presença de outro juiz, desde quando tenha ido para o fórum em veículo próprio, não mais que isso. Na verdade, o registro é de ingresso e saída do veículo, não é do juiz. Basta examinar os registros de um ano inteiro copiados nos autos. Em dois memoriais que me foram encaminhados e subscritos por advogados distintos e que repetem petições e peças acrescidas aos autos após a sessão inicial de julgamento do caso, a magistrada, fundada nos mesmos assentamentos administrativos que estão nos autos e em cópias de atas de sessões do júri que apresenta,
demonstra exemplificativamente a ironia de vários lançamentos em dias em que presidia a tais sessões. Assim é que eu relaciono aqui uma série de dias, são uma sequência aqui de 8 dias, em que há incongruências assim manifestas. Num mesmo dia ela teria entrado e saída no mesmo horário. E aí vai, uma série de incongruências, eu relaciono, não vou ler aqui para não ficar cansativo a leitura e a oitiva desse voto, mas que mostram que esse registro é absolutamente inapropriado para aferir a frequência de quem quer que seja, muito menos do juiz de direito. E depois são feitos esses registros por funcionários terceirizados, normalmente despreparados, ou mesmo desconhecedores das próprias figuras e pessoas dos juízes que frequentam o fórum, né? É bem de ver que o livro de registro administrativo, lançado por trabalhadores terceirizados encarregados da segurança do prédio, constitui elemento frágil, inábil a sustentar a imputação de falta de cumprimento de dever funcional da pontualidade e a justificar a abertura de processo administrativo. Por outro lado, outros elementos de aferição não foram colhidos na fase inquisitorial, de modo a corroborar com o tal registro de entrada e saída de veículos. Não foram colhidos depoimentos de servidores e de outras pessoas, como advogados e interessados, de sorte a dar supedâneo, ainda que indiciário, à imputação. A ata da correção extraordinária realizada não constitui indicativo de descumprimento de obrigações funcionais. Ao contrário, nela não há observação alguma de que falte a magistrada com o cumprimento de seus deveres funcionais. E tanto que a imputação de agora é restrita ao suposto descumprimento do dever de pontualidade, do que decorreria a infração dos dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura indicados no voto do eminente relator. Diante de todo esse quadro, penso, com a devida vênia, em existir justa causa para abertura de processo administrativo contra a doutora Débora Faitaroni. Com essas razões, senhor presidente, eu acolho a defesa prévia e determino o arquivamento dos autos. Desembargador Corregedor-Geral. Senhor presidente, como corregedor-geral, a minha tendência seria acompanhar o voto de Vossa Excelência, que foi proferido quando Vossa Excelência ocupava o cargo. Eu gostaria de fazer uma observação. Nós estamos submetendo à apreciação do órgão especial uma minuta de resolução para tratar da autorização de residência. E nessa minuta, nós estamos propondo uma uniformização do horário de atendimento pelo magistrado no fórum. É inviável exigir do juiz a permanência no fórum durante o expediente forense, porque o expediente forense hoje começa às 9 horas da manhã e termina às 19 horas. E é inviável o juiz permanecer no fórum nesse horário. Por outro lado, não me parece razoável que se obrigue o magistrado de primeiro grau, inclusive aqueles que residem em comarca próxima, a não almoçarem em sua residência. Isso, do ponto de vista humano, não é razoável. Por isso, nós estamos propondo uma redação para o artigo 5º dessa resolução. O juiz de direito autorizado a residir fora da comarca não está dispensado do dever de comparecimento diário ao foro, sendo obrigado a permanecer no fórum, no mínimo, no período das 13 às 19 horas. 13 horas significa 1 hora depois do horário em que geralmente se toma a refeição, o almoço, não é? Até às 19 horas. Eu vou me permitir aqui acompanhar a divergência do desembargador Malheiros, do desembargador Salete, para absolver, acolher a defesa e absolver. Mas eu observo que essa vara criminal de São Vicente permanece e permanecerá sob monitoramento permanente da Corregedoria Geral.
Eu tenho procurado fazer algumas visitas às sextas-feiras, à tarde, a algumas varas, para verificar a assiduidade dos juízes, evitar o TQQ. O juiz TQQ é aquele que vai ao fórum terça, quarta e quinta, né? E quando eu não vou, eu peço para a minha assessoria fazer alguns telefonemas, para eu dar uma palavrinha com o juiz, geralmente às segundas e sextas-feiras à tarde. Então, essa vara está sob monitoramento permanente. Eu só gostaria, diante do voto do eminente desembargador Salete, fazer alguma ponderação, porque eu retirei o processo para reestudar depois da juntada de outros documentos pela juíza, né? E essa última petição, que foi juntada por um advogado novo, apenas reitera as questões já levantadas e enfrentadas no voto da relatoria. O fato de que a juíza teria prolatado mais sentenças do que os outros dois juízes não modifica as infrações, o teor das infrações, de que ela foi, pelo menos há indícios veementes de que ela teria praticado, e o processo seria para apurar. Por quê? Essa questão de se impugnar o valor do controle da entrada e saída do carro pela vigilância, que é um serviço bem caro, bem dispendioso para o tribunal, já foi enfrentado no voto. Que o controle é de veículo, mas o veículo é o veículo do juiz. Não consta que o veículo da juíza tenha entrado sem passageiros dentro da garagem e que ela não estivesse dentro do veículo. Então, não foram 2, 3 vezes, foram 164 dias. Acompanhando esse atraso, essa irregularidade da frequência, houve um prejuízo evidente à pauta de réu solto. Ficou 3 meses mais longa do que as pautas das outras 2 varas. Não houve realmente a verificação de todo o exaurimento das provas, porque isso aqui era só para que ela pudesse se defender. No processo, ela poderia trazer os funcionários para mostrar que ela esteve lá. Agora, o que se verificou na correição é que a pauta dessa vara não tem qualquer padrão de marcação. Havia dias com 1 audiência, dias com 2 audiências, dias raríssimos com 7 audiências, mas sintomático, todas as sextas-feiras livres. Nenhum dia, a partir da visita, com mais de 4 audiências. A pauta do júri só tem sessões às terças-feiras. Por isso é que a Corregedoria Geral determinou a readequação das pautas, inclusive a do júri e o monitoramento. Então, foram os fatos que levaram a que a juíza, pelo menos, se explicasse. Mas era só as explicações para dizer porque eu, respeitosamente, mesmo diante da nova orientação, eu mantenho meu voto de que o processo deveria ser aberto para que ela pudesse se justificar. E é esse o meu voto. Desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, eu li atentamente o voto de Vossa Excelência, eu vi as outras ponderações, mas aqui eu acho, em primeiro lugar, Vossa Excelência teria colocado que esses elementos dos funcionários terceirizados seriam indiciários, mas às vezes esses indícios também colhidos por alguém que não tem o preparo necessário, podem eventualmente trazer inconsistências e até levar a algum tipo de injustiça, até porque isso não está devidamente regulamentado e até pode ter dias que a magistrada esteve no fórum com carona de alguém, ou esteve, na verdade, de táxi, ou enfim, por outra situação qualquer. E o desembargador Salete teve o cuidado de apontar aqui inúmeras situações. São 8 itens e um item diz respeito a várias situações em que a magistrada esteve no fórum presidindo, inclusive, sessão no Tribunal do Júri e não se apontou a presença dela ou se apontou a chegada dela em momento posterior. E, por outro lado, essa questão da pauta da vara, isso me preocupou também na primeira oportunidade, mas eu já vi que, em primeiro lugar, foi feita já uma adequação, né? Eu acho que a Corregedoria tem essa função de corrigir, orientar e prevenir, e havia uma explicação que o desembargador Salete tomou em consideração, que é o fato de que também o anexo do júri muitas vezes permite que a vara tenha que ficar
com um período mais aberto por conta das sessões e, às vezes, tendo que inserir ali um caso de réu preso, que muitas vezes pode levar dias até para se concluir o julgamento. Então, feita essa adequação, acho que feita devidamente, tirando possíveis inconsistências desses relatórios, me parece que a justificativa da defesa prévia que foi apresentada pode ser acolhida e eu adianto meu voto acompanhando as divergências. Desembargador Vilém. Senhor presidente, eu também inicialmente, minha tendência era acompanhar o voto de Vossa Excelência, mas em virtude das ponderações que foram feitas no voto do desembargador Salete e também das ponderações feitas pelo desembargador Milton Ackel, eu entendo que a solução mais adequada é realmente o arquivamento. Por quê? Não pelo fato de não existir início ou indício da falta do descumprimento do dever de pontualidade. Eu acho que esses indícios existem, a começar pelo fato de ela, das informações que prestou a Corregedoria, ter reconhecido que poucas vezes ela faltava com esse dever de pontualidade. Esses poucas vezes seria, evidentemente, matéria de fato a ser melhor esclarecida nesse procedimento disciplinar. A questão também dos erros dos registros também é matéria de fato que deveria ser apurada no procedimento disciplinar. Agora, o que eu entendo que é fundamental é esse monitoramento que vem sendo feito pela Corregedoria, o fato de parece que houve alguma melhora na vara. Eu entendo que esse monitoramento é uma função preventiva essencial e que, por hora, pelo menos, ele me parece suficiente, de maneira a poder descartar qualquer procedimento no sentido de se tomar uma solução punitiva. Esses são os motivos pelos quais eu acompanho, então, a divergência. Podemos escolher os votos? Desembargador Eros Pichelli. Com a divergência. Desembargador Guerreiro Rezende. Desembargador Walter Guilherme. Também. Desembargador Xavier de Aquino. Desembargador Pires Neto. Respeitosamente com a divergência. Desembargador Antônio Carlos Malheiro já votou. Desembargador Ferreira Rodrigues. Com a divergência. Desembargador Péricles Pisa. Data vênia com a divergência. Desembargador Evaristo dos Santos. O relator, data vênia. Desembargador Samuel Júnior. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem. Me parece que o doutor Salete votou na minha cadeira. Na pauta, as folhas 881 do processo, consta que o doutor Salete estava na minha cadeira. Aqui não está, mas vocês... Então, está me dizendo, dona Rosana, que então o nosso plenário tem 24 hoje, então. Porque agora o doutor Salete então, é titular. Data vênia com a divergência. Então, desembargador Márcio Bartoli. Também, presidente. Desembargador Roberto Macraken. Com Vossa Excelência. Desembargador Itamar Gaino. Desembargador Vandercy. Com o relator. Desembargador Arantes Teodoro. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Tristão Ribeiro. Estou votando com Vossa Excelência. Desembargador Ademir Benedito. Acompanho a proposição de Vossa Excelência. Desembargador Luiz Antônio Godoy. Divergência. Desembargador Roberto Mortari. Com Vossa Excelência. Então, a rejeição foi arquivado e eu declaro o voto. E o primeiro que foi o desembargador Antônio Carlos Malheiros, né, que fica com o relator. O desembargador Salete e o doutor Ganzella também declaram. Declaro. Vamos fazer a eleição agora? Só para ganhar tempo, nós vamos fazer a eleição para a lista sextupla, a lista tríplice do TJM. Eu vou pedir para o desembargador Ademir Carvalho Benedito e o desembargador Godoy para auxiliar aqui. São os neófitos. Não é colinha, mas se vocês quiserem uma boa sugestão, foi o que o TJM pediu, viu? Foi o que o TJM pediu. Parece que os outros têm problema, né? Isso.
Não sei, perguntar para a Rosana. Quanto que foi quantos votos foram nessa última votação aí? Ele é encrenquinha, essa moça aí. Ela é bem encrencada. Com licença, 16-9. 16 a 9. Então, eu penso que quando o corregedor fala, ele não, foi ela. E ela confessou, ela daqui a alguns anos vai ser difícil controlar a magistratura. É. Cadê a... Não recolheram os nossos. Ah, estão lá ainda. O senhor aqui, ele marca. Você abre todos, conta, vê se tem 25 e vai falando e ele marca. Isso. Mas não, quase não tem. Não sei se alguém vota em 5. Eu gosto de todos. Tem urna para os analfabetos. Cadê a sua listinha lá? Você guardou? Eu vou marcando aqui também. Depois te devolvo. Só tem os 3. Hã? Só tem aqueles 3. Sim. Se aparecer, a gente... Agora é com qualquer número, né? Pode ir, não precisa ter... Não tem mais quórum. CNJ. Não. Agora não mais. Não mais, é. Que ele antes tinha. Antes tinha, agora não. Agora não tem mais? Não, qualquer número. CNJ falou. CNJ manda, nós obedece. Vamos começar a apuração. Então, Sérgio Claro Bonamite, 1 voto. os outros dois... 2 em branco. Silvio Hiroshi Oyama, Lilian Cavalcante Albuquerque, Sérgio Claro Bonamite. Silvio Hiroshi Oyama, Sérgio Bonamite,
1 em branco. Silvio Oyama, Josimar Guimarães, Sérgio Bonamici. Silvio Oyama, Josimar Guimarães, Sérgio Bonamici. Silvio Oyama, Lilian Albuquerque, Sérgio Bonamici. Aqui nós temos 3 votos em branco. Silvio Oyama, Josimar Guimarães e Sérgio Bonamici. Silvio Oyama, Sérgio Bonamici. E um branco. Silvio Oyama, Josimar Guimarães, Sérgio Bonamici. Silvio Oyama, Sérgio Bonamici, um branco. Silvio Oyama, Sérgio Bonamici, um branco. Silvio Oyama, Sérgio Bonamici, um branco. Silvio Oyama, Josimar Guimarães, Sérgio Bonamici. Silvio Oyama, Sérgio Bonamici, um em branco. Silvio Oyama, Josimar Guimarães, Sérgio Bonamici. Silvio Oyama, Josimar Guimarães, Sérgio Bonamici. Silvio Oyama, Lilian Albuquerque, Sérgio Bonamici. Silvio Oyama, Sérgio Bonamici, um branco. Silvio Oyama, 2 em branco. Silvio Oyama, Josimar Guimarães, Sérgio Bonamici. Silvio Oyama, Lilian Albuquerque e Josimar Guimarães. Silvio Oyama, Josimar Guimarães, Sérgio Bonamici. Silvio Oyama, 2 em branco. Silvio Oyama, Josimar Guimarães e Sérgio Bonamici. 25 votos. Dá o resultado, Rodrigo. Pode renunciar aí. Minha contagem é a seguinte: 23 votos para Silvio Oyama. Lilian Cavalcante Albuquerque, 4 votos. Josimar Guimarães, 11 votos. Sérgio Bonamici, 21 votos, sendo que há 16 votos em branco. A lista está composta pelo Procurador de Justiça Silvio Hiroshi Oyama, pelo promotor Sérgio Claro Bonamici e pelo promotor Josimar Guimarães. Obrigado. Pode ficar para você. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Doutor Josimar, quantos votos teve? 11. E o Bonamici? 21. Obrigado. Agradeço a participação, é imprescindível. Vou fazer uma reportagem. Número 2, é a proposta de escala de plantão judiciário de 2º grau de seção de direito privado. Podemos considerar aprovada? Número 3, a escala de plantão judiciário de 2º grau da seção de direito público. Número 4, escala de plantão judiciário de 2º grau da seção de direito criminal. Número 19, opção do desembargador Amaro José Tomé Filho pela 7ª Câmara de Direito Criminal. Número 20, a permuta solicitada pelos desembargadores Zé Maria Mendes Gomes, com assento na 35ª Câmara de Direito Privado, e Leonel Carlos da Costa, com assento na 5ª Câmara de Direito Público.
No números 21 e 22, o Conselho Superior da Magistratura indica o Dr. Celso Alves Filho, juiz da 2ª Vara da Comarca de Cruzeiro, para uma das vagas de entrância intermediária, tendo em vista a pena de remoção compulsória aplicada pelo Colendo órgão especial na sessão de 11 de dezembro de 2013. A proposta do Egrégio Conselho Superior da Magistratura é de que esse juiz assuma a vara do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Registro. Aprovada. 22, a indicação do Dr. Júlio Alexandre Félix de Faria, da 2ª Vara Civil da Comarca de Tatuí, também por remoção compulsória para a Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha. Aprovado. Número 23, é ofício do desembargador Antônio Carlos Matias Couto, presidente do Egrégio TRE, solicitando, em razão dos serviços afetos às eleições gerais, o seu afastamento da Justiça Comum, com a cessação de distribuição de feitos a partir de 1º de abril, bem como o afastamento dos seguintes magistrados: desembargador Mário Devene Ferraz, corregedor e vice-presidente, doutores Roberto Maia Filho e Silmar Fernandes, e os juízes auxiliares da propaganda, desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi e Marcelo Coutinho Gordo. Aprovado. Número 25, uma minuta de resolução que dispõe sobre a alteração da Resolução 609 de 2013, relativa à apreciação dos pedidos de autorização de residência formulados pelos magistrados. A proposta é de que essa apreciação volte a ser feita no âmbito do Conselho Superior da Magistratura. Aprovado. Número 26, é uma minuta de resolução que dispõe sobre a criação de câmaras extraordinárias na seção de direito privado. Aprovada. Número, desembargador Ademir Benedito. Senhor presidente, apenas para prestar um esclarecimento, o desembargador José Araldo Costa Teles me procurou pela manhã, preocupado com a situação, particularmente da Câmara dele, em que os colegas estão entre eles próprios fazendo os acervos e não gostariam de deixar de continuar fazendo. E eu me preocupei, procurei o desembargador Arthur Marques, presidente da seção de direito privado, e conversei com Sua Excelência, e ele acabou me esclarecendo, que antes havia conversado com alguns colegas também aqui do órgão especial, antes da sessão, que não haverá problema, porque as situações desses colegas serão preservadas. Então, que a resolução, se for do entendimento do Colendo do órgão especial, pode ser aprovada, e ele, na execução da resolução, ele vai considerar essas situações. Então, minha parte também, até dando satisfação aos colegas que me procuraram, eu proponho a aprovação também. O desembargador Arthur Marques da Silva Filho já foi cientificado, né? O número 27 é uma minuta de resolução que dispõe sobre a vinculação da penitenciária Newton Silva e da penitenciária 3, que são unidades prisionais da comarca de Franco da Rocha, à 1ª Vara das Execuções Criminais da comarca de Campinas, e do Centro de Progressão Penitenciária da comarca de Franco da Rocha, a 2ª Vara das Execuções Criminais da comarca de Campinas. Isso é decorrência de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que revogou uma deliberação do Tribunal de Justiça que havia submetido as execuções criminais da comarca de Franco da Rocha à comarca de Jundiaí, porque eles atenderam uma representação, e como nós estamos cumprindo a lei que regionaliza as execuções criminais, a região de Campinas é aquela que aqui está afeta a jurisdição das execuções criminais de Franco da Rocha. Então, o Egrégio Conselho Superior da Magistratura ontem deliberou que essa é a melhor solução. Então, submetemos ao Colendo órgão especial essa minuta de resolução. Desembargador, corregedor geral.
esclarecer, senhor presidente, essa alteração diz respeito apenas às execuções criminais no ambiente digital. Sim. Quer dizer, as execuções novas. São as execuções novas. Porque as execuções em papel, a corregedoria está fazendo uma força-tarefa para vencê-las, liquidar. Né? Número 13 é um pedido de reconsideração da doutora Daniela Dias Gracioto Martins, juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guariba, diante do venerando acórdão desse escolhendo órgão especial de 11 de dezembro, que indeferiu o pedido de autorização de Sua Excelência para residir na cidade de Ribeirão Preto. O relator é o desembargador corregedor-geral, que tem o voto 34.012. Desembargador Xavier de Aquino. Ele vai proferir o voto? O corregedor? Mas não como corregedor, é que eu fui relator desse processo originalmente e me manifestei pelo indeferimento e foi aprovada a minha proposta e houve um pedido de reconsideração, foram juntados documentos novos. Um dos fundamentos para o indeferimento proposto foi o fato de que havia decorrido um período de tempo muito curto entre a promoção da magistrada e o pedido de residência, então não dava para ferir a produtividade dela. Agora é possível isso, ela proferiu em 6 meses um volume compatível com o número de processos da vara, não tem atraso. O meu juiz assessor, ele entrou em contato telefônico com a juíza no dia 7 de março, teve a informação de que ela vem prestando auxílio com autorização da presidência do tribunal, na realização de plenários do júri da 1ª Vara Local, continua residindo em Ribeirão Preto e isso não tem afetado a sua produtividade, e também ela juntou uma cópia de declaração de corretor de imóveis de que não há disponibilidade para alocação de imóvel compatível na cidade de Guariba, e isso dificulta a fixação da residência. Como eu tenho que partir da presunção de veracidade de tudo isso, eu estou acolhendo o pedido de reconsideração e deferindo a pretensão da juíza. Eminente... Senhor presidente, eu sistematicamente voto vencido e tinha como companhia o eminente desembargador Francisquini. Mas, a partir de agora, eu estou fazendo uma declaração de voto e aguardando a resolução. Pois não. Tá? Mas, nesse caso, Vossa Excelência... Todos, do 13 ao 15, eu estou declarando o voto. Eu acho que a gente pode votar, porque são aqueles últimos processos, a resolução passa a viger a partir de amanhã, não é? Então, o 14 é o desembargador Evaristo dos Santos, a doutora Vanessa Pereira Barbosa. 15, desembargador Péricles Pisa, a doutora Simone Rodrigues Vale. 16, desembargador Pires Neto, doutor Luiz Felipe Ferrari Bedende. 17, relator desembargador Itamar Gaino, doutora Adriana Barreia. E 18, desembargador Vandercy Álvares, doutor Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marcília. Nós podemos votar de acordo com os votos dos eminentes relatores? Desembargador Márcio Bartoli. Presidente, eu, com todo respeito, nos número 14, 15 e 17, voto pelo indeferimento por falta do critério objetivo. Pois não. Desembargador Xavier de Aquino também? Não? Voto sempre, sistematicamente. Todos votam. Também. Mais alguém? Desembargador Pires Neto. Senhor presidente, só para esclarecimento, principalmente com relação à declaração de voto do doutor Xavier, que no 16 da pauta, em que eu sou relator, o pedido está prejudicado porque o magistrado foi removido da comarca. Ele foi removido, né? Não. Vossa Excelência insiste no voto vencido? Não. Então, esses estão todos julgados. Desembargador Luiz Ganzella. Senhor presidente, apenas para um esclarecimento, o que se votou na resolução foi o retorno do exame pelo Conselho da Magistratura. Isso quer dizer, o órgão especial não virá mais, a não ser em grau de recurso, se houver recurso. Sim, claro. Só para esclarecer, obrigado. O número
Desembargador Corregedor. Na resolução, desembargador Ganzerla, também estamos introduzindo essa necessidade de permanecer das 13 às 19. O número 9 da pauta, o corregedor-geral, Dr. Hamilton, tem o voto 33962. São embargos de declaração opostos pelo Dr. Gilberto Cardoso Lins contra um acórdão que negou provimento ao recurso. Acho que deve estar rejeitando. Embargos de declaração. 9 da pauta. Eu estou entendendo aqui, senhor presidente, foi mantido por acórdão a decisão de arquivamento de representação preliminar contra o juiz da Vara da Família, Primeira Vara da Família e Sucessões de São José do Rio Preto. E se afirma que o aresto é omisso no tocante à remessa dos autos ao MP e ao indeferimento da vista dos autos fora de cartório ou embargante. Eu estou afirmando que as questões foram apreciadas no acórdão embargado e transcrevo, inclusive, os trechos do acórdão em que essa questão foi apreciada e estou propondo que se rejeite os embargos. Eminente relator, propõe a rejeição dos embargos. E esse é o resultado. Número 11 da pauta, continua o desembargador corregedor-geral como relator, voto 33977. É um recurso interposto pela 24ª subseção da OAB de Sorocaba contra uma decisão que determinou o arquivamento dos autos. Eu estou entendendo que era caso mesmo de arquivamento. Cadê aqueles processos que vão ser arquivados? Esse assunto tratado na reclamação disciplinar é estritamente jurisdicional. Não tem qualquer aspecto que exija uma intervenção censória da corregedoria. Embora a recorrente, a subseção da ordem, possa, sob sua ótica, entender que essa questão não teria natureza jurisdicional. Eu transcrevo o parecer, em parte do parecer que baseou a decisão de arquivamento, que foi chancelada e não houve, segundo entendo, por parte da magistrada, na atuação no processo, qualquer comportamento violador de posturas administrativas ou deveres dos magistrados da Lei Complementar 35. A irresignação quanto ao despacho que indeferiu a vista do processo poderia ter sido objeto de recurso próprio, inclusive com pedido de efeito suspensivo. Eu estou propondo que esse recurso seja desprovido. Eminente relator, propõe o desprovimento do recurso. E esse é o resultado. Número 12 da pauta é a defesa prévia apresentada pelo Dr. Marco Antônio Montemor, juiz de direito da Vara do Júri da Infância e da Juventude da comarca de Taubaté. O relator eminente corregedor-geral, desembargador Hamilton Elliott Akel, voto 33985. Senhor presidente, neste caso, eu estou entendendo que é caso de abertura do processo administrativo disciplinar. Houve a apresentação de defesa prévia, extemporânea, mas a decisão ressalta que o magistrado não respondeu aos ofícios a ele remetidos quando, no prazo de 60 dias contados da publicação, novo requerimento de autorização para residência fora da comarca, em atendimento ao comunicado 13 de 2012, e nem regularizou essa situação. E todos os ofícios que foram expedidos para que ele justificasse a falta do pedido de autorização, ele não respondeu. E depois, só agora, vem dizer que ficou preocupado, ficou com medo de responder. Então, quer dizer, um magistrado que tenha medo, e com esse
com essa desculpa, dê de ombros aos sucessivos ofícios encaminhados pela Corregedoria na gestão de Vossa Excelência, realmente está afrontando o artigo 35, incisos 1º, 5 e 8º da Lei Complementar 35. Então, o voto é longo, eu mandei cópia a todos. Eu estou propondo que se rejeite a defesa prévia, aliás, também apresentada tardiamente, e se instaure o processo administrativo disciplinar, sem afastamento do juiz. O eminente corregedor propõe se abra o procedimento administrativo contra o magistrado. O voto não é longo. Você não quer que eu fale? E esse é o resultado. Nós podemos considerar aprovados os afastamentos dos magistrados? O número 28 da pauta é um requerimento do Dr. Marcos Alexandre Coelho Zilli, juiz de direito titular 2 da 15ª Vara Criminal Central. Ele solicita concessão de licença sem vencimentos se vier a ser nomeado juiz do Tribunal Penal Internacional. Aquela vaga que hoje é ocupada pela brasileira Silvia Steiner, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, vai se vagar para um novo mandato de 9 anos. E há uma possibilidade bastante profícua, auspiciosa, de que um juiz paulista possa vir a ocupar esse lugar na Corte Internacional de Haia. Então, caso ele venha a ser escolhido, ele quer uma deliberação do Colégio do órgão especial de que ele poderá permanecer licenciado sem vencimentos pelo prazo do seu mandato de 9 anos. O Egrégio Conselho Superior da Magistratura acolheu em votação unânime, porque é honroso para o Tribunal de Justiça de São Paulo se vier a contar com um juiz no Tribunal Penal Internacional. Podemos assegurar ao eminente magistrado? Então, essa é a solução. Nós estamos recebendo aqui uma visita monitorada do curso de Direito da Faculdade Santa Lúcia, alunos aos quais nós damos as boas-vindas e são futuros bacharéis que vêm assistir a um julgamento do Colégio do órgão especial, o órgão que tem a responsabilidade de administrar e de exercer a jurisdição em nome do Tribunal Pleno, deste que é o maior tribunal de justiça do mundo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Resta para julgamento o número 5 da pauta, que é um expediente de interesse do desembargador, hoje aposentado, Rubens Cury, e houve um voto vencido muito consistente, elaborado pela desembargadora Itamar Gaino, a quem eu confio a palavra. O expediente veio em razão de uma consulta que foi formulada pelo SEMA 3, que é um departamento do tribunal. O eminente desembargador Rubens Cury, ao aproximar-se da data de sua aposentadoria, requereu fossem contados a seu favor, para efeito de licença-prêmio, com a conversão oportuna em indenização, 3 períodos: 13 de 2 de 68 a 30 de 11 de 75, quando prestou serviços voluntários e gratuitos, como estagiário e advogado, junto ao Centro Acadêmico 11 de Agosto, órgão de natureza privada, mas reconhecido de utilidade pública pelo Estado e pelo município de São Paulo. De 17 de 7 de 80 a 6 de 7 de 81, quando prestou serviços como assistente administrativo junto à DERSA, empresa pública estadual. E de 9 de 9 de 81 a 8 de 12 de 82, quando prestou serviços de advocatícios à mesma empresa.
Esse pedido foi acolhido por este colendo órgão especial em julgamento de 11 de dezembro do ano passado, por maioria de votos, tendo o acórdão sido redigido pelo eminente desembargador, hoje presidente desta Corte, José Renato Nalini. Votei vencido, declarando meu voto no sentido da inconstitucionalidade e da ilegalidade de tal pretensão. Após o acórdão, surgiu a seguinte consulta ao presidente do tribunal, formulado pela diretora SEMA 3. Aspas. Informa a Vossa Excelência que o órgão especial, em sessão realizada em 11 de dezembro de 2013, deferiu a inclusão do tempo de serviço prestado pelo magistrado no Centro Acadêmico 11 de agosto como serviço público para efeito de concessão de licença-prêmio. Em 7 de janeiro de 2014, o magistrado foi aposentado com fundamento no artigo 40 da Constituição Federal, com proventos calculados pela média aritmética e sem paridade, nos termos da Lei 10.887. Isto posto, consulto Vossa Excelência se o tempo acima referido pode ser considerado como de efetivo exercício no serviço público, também para efeito de cálculo de aposentadoria, apostilando-se o ato do magistrado para enquadrá-lo no artigo 6º da Emenda Constitucional número 41 de 2003, o que lhe daria direito à integralidade e paridade. Que fecho aspas. Precisamente em razão dessa consulta, o eminente presidente houve por bem enviar novamente o processo a este colegiado para um pronunciamento a respeito da matéria. Feito este relato, tomo a liberdade de transcrever partes daquele meu voto vencido como fundamentos da proposta que, afinal, formularei. Vou transcrever algumas partes, não quero cansar os colegas. Digo que, quanto ao primeiro período, em que trabalhou em caráter voluntário e gratuito, ele não manteve qualquer vínculo jurídico com o Centro Acadêmico 11 de agosto que fosse capaz de lhe ensejar algum tipo de direito. Não percebia salário, não estava sujeito a uma determinada disciplina, não se submetia a controle de frequência ou de jornada. Logo, não pode obter agora, como magistrado, estando enquadrado no regime jurídico próprio de funcionário público, o direito à licença-prêmio, que é exclusivo deste regime e dependente do preenchimento de determinados requisitos. Com respeito aos dois últimos períodos em que trabalhou sob o regime jurídico seletista, é claro que obteve apenas os direitos inerentes a esse regime, aí não se incluindo o direito à licença-prêmio, que é exclusivo do regime estatutário. A despeito de os serviços terem sido prestados à empresa pública, não é possível transplantar para o regime estatutário, ao qual ele agora está enquadrado, direitos então inexistentes. O direito à licença-prêmio é regido pelo Estatuto Funcionário Público do Estado de São Paulo. Trata-se de uma licença de 90 dias a cada período de 5 anos. Sua aquisição depende do preenchimento dos seguintes requisitos: serviço ininterrupto durante todo o período, número de faltas inferior ao limite legal, ausência de penalidades administrativas. A par desse regramento, esse estatuto não autoriza que o tempo de serviço, gerador do direito de licença-prêmio, possa ter origem em relação mantida pelo funcionário anteriormente à posse com entidade privada ou mesmo com entidade pública. Por outro lado, a Lei Orgânica da Magistratura, ao estabelecer no artigo 65 os direitos possíveis de outorga ao magistrado, não inclui a transferência ou portabilidade a seu favor de licença-prêmio originada de trabalho prestado anteriormente à posse à entidade particular ou pública. E no parágrafo 2º dispõe que é vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas nesta lei, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados. A transferência ou portabilidade de direitos de um regime jurídico para outro foi objeto de julgamento recente do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 587-371,
Relator, o ministro Teori Zavascki. Esse julgamento aconteceu em 14 de novembro de 2013, ao qual se atribuiu caráter de repercussão geral. Assentou-se que os direitos adquiridos somente podem ser legitimamente exercidos nos termos em que foram formados, segundo a estrutura que lhes conferiu o correspondente regime jurídico e perante o sujeito da relação jurídica então estabelecida, não podendo ser transferido para outro regime jurídico e diante de outro sujeito. E do voto do eminente relator se extrai o seguinte, que eu acho que isso é importante. Abro aspas. A Constituição assegura ao titular do direito adquirido a garantia de sua preservação, inclusive em face de lei nova, garantia essa que inclui a faculdade de exercê-lo no tempo devido. Mas não é menos certo que os direitos subjetivos assim adquiridos somente podem ser exercidos nos termos em que foram formados e segundo a estrutura que lhes conferiu o regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. É no âmbito desse regime e somente nele e perante o sujeito que tem o dever jurídico de prestar, que o titular do direito adquirido estará habilitado a exigir a correspondente prestação. Não se pode considerar legítimo, por exemplo, que um servidor estadual que tenha incorporado aos seus vencimentos determinadas vantagens como integrante de uma determinada carreira, por exemplo, um oficial de justiça, possa, em nome do direito assim adquirido, exigir que tais vantagens continuem sendo pagas no âmbito de uma nova relação funcional em outra carreira, por exemplo, procurador do Estado, ou que venha a manter com outra entidade, um município ou a União, ou mesmo uma pessoa de direito privado. Ou que os direitos adquiridos no âmbito de relações privadas possam ser exigidas de outra pessoa, pública ou privada, ou que direitos adquiridos numa relação funcional com a União venham a ser exercidos no âmbito de outra relação funcional de natureza diversa, ou em carreira distinta, ou em face de outra pessoa jurídica de direito público. Aqui fecho aspas. Tratou-se, nesse caso, de pretensão de reconhecimento de direito adquirido a adicionais por tempo de serviço, vantagem essa adquirida por juiz de direito em regime jurídico anterior ao ingresso na magistratura. Outro caso semelhante foi devolvido ao conhecimento daquela Suprema Corte por meio do agravo de instrumento número 766341, Distrito Federal, tendo sido relator o ministro Roberto Barroso, que em decisão monocrática de 12 de dezembro do ano passado, reformou o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, fazendo-o com base naquela repercussão geral, com acréscimo dos seguintes e singelos argumentos. Aspas, verifica-se, portanto, que o entendimento firmado no referido paradigma deve ser aplicado à hipótese dos autos, uma vez que se trata de incorporação de quintos por exercício de função comissionada em ente federativo diverso daquele em que está atualmente vinculado o servidor. Fecho aspas. E prossigo transcrevendo aquele meu voto vencido. Digo o seguinte, se não é possível a portabilidade de direitos regularmente adquiridos em um determinado regime jurídico, de um determinado regime jurídico para outro regime jurídico, sendo diversos os sujeitos obrigados às respectivas prestações, é impensável a transferência dos direitos cogitados pelo interessado, no caso, que nem mesmo se formaram, porque é inexistente, então, qualquer regime jurídico que os possibilitasse. Como de início salientado, o ilustre desembargador pretende que lhe seja reconhecido o direito à licença-prêmio para o efeito de indenização pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pelo período de 13 de fevereiro de 68 a 30 de 11 de 75, isso mais de 7 anos e alguns meses, em que prestou serviços voluntários e gratuitos como estagiário e advogado, junto ao Centro Acadêmico 11 de Agosto.
órgão este, como já dito, de natureza privada, embora reconhecido de utilidade pública. Durante esse período, ele não se vinculou a um determinado regime jurídico, não foi empregado do centro acadêmico, prestou serviço porque quis, certamente com o propósito de ajudar pessoas e também de se preparar para o exercício da advocacia privada. Não adquiriu, portanto, qualquer direito perante tal entidade. E digo que não muito diferente é a sua pretensão restante de reconhecimento do direito a licença-prêmio pelos períodos em que manteve vínculo com a DERSA, isso de 17 de julho de 80 a 6 de julho de 81, primeiro como assistente jurídico e depois como advogado. O regime jurídico foi o da consolidação das leis do trabalho, que não consagra o direito à licença-prêmio, este que é típico do regime estatutário e que apenas se forma mediante preenchimento de requisitos específicos. Como visto naquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, dotado de repercussão geral, nem mesmo direitos legitimamente adquiridos podem ser transferidos de um regime para o outro. Se, em vez do regime da CLT, ele houvesse se vinculado a regime estatutário perante uma determinada entidade pública e, desse modo, houvesse adquirido o direito à licença-prêmio, nem mesmo assim poderia transplantá-lo para o regime estatutário do Estado de São Paulo, com a finalidade de obter a respectiva indenização. Como nem mesmo chegou a adquirir o direito à licença-prêmio em tais períodos, porque esteve vinculado à CLT, estou dizendo esses períodos da DERSA, igualmente revela-se teratológica, segundo o meu entendimento, a sua pretensão, que se vier adquirida, com toda a vênia, lhe ensejará ou ensejar-lhe-á por igual enriquecimento sem causa às custas do erário. Nem mesmo se pode considerar aquele período em que atuou como advogado, de 9 de 81 a 8 de 12 de 82, pois também esteve vinculado à CLT, sem direito à licença-prêmio. E pelo só exercício da advocacia, não pode vindicar essa vantagem. Aliás, em julgamento ocorrido em 28 de março de 2012, nos autos número 12.987, em que foi relator desembargador Coppola, este órgão especial, além de manter decisão do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, de 6 de 12 de 2011, uma decisão que foi anulatória de outra decisão de junho de 2010, que conferia direito à licença-prêmio para desembargadores do 5º Constitucional, classe de advogado, deliberou o seguinte, nesse julgamento de março de 2012, aspa, seja indeferido o pleito dos desembargadores que são aqui mencionados. Seja determinada a exclusão dos blocos de licença-prêmio concedidos com base na decisão anulada do Conselho. Seja revisto o critério adotado pelo órgão especial deste tribunal na sessão de 31 de 10 de 1990, não mais se computando qualquer quinquênio de licença-prêmio com base em tempo de serviço de advocacia privada, respeitando-se as situações já consolidadas com base no princípio da segurança jurídica, pela necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. Aí, aqui concluo aquele meu voto vencido. Em conclusão, quanto ao primeiro período, relativo aos serviços voluntários e gratuitos prestados ao diretório acadêmico, o ilustre requerente não tem o direito invocado de indenização por licença-prêmio pela simples e boa razão de não tê-lo adquirido, não sendo demais salientar novamente que, ainda que o impensável tivesse acontecido, ou seja, que ele houvesse obtido o reconhecimento, então, da existência de tal direito, somente poderia fazê-lo valer perante aquele órgão, sem possibilidade de portá-lo para o regime jurídico próprio da magistratura, como restou indubitavelmente assentado com caráter de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto aos dois outros períodos, em que se vinculou à CLT em serviço de assistente administrativo e advogado, ele igualmente não tem o direito vindicado de indenização por licença-prêmio, uma vez que não o adquiriu segundo aquele regime, e ainda que o houvesse adquirido,
mesmo assim não poderia portá-lo para o regime estatutário da magistratura, segundo o mesmo julgamento da Suprema Corte, cabendo ainda considerar que o exercício da advocacia, por si só, não rende ensejo a tal direito, como restou decidido por este órgão especial, não podendo os desembargadores do 5º Constitucional, classe dos advogados, contar aqui qualquer período a tal título. Aqui fecho aspas. E prossigo. A consulta de que ora se cuida envolve uma decorrência lógica daquela decisão tomada por este colegiado, por maioria de votos, qual seja, o recálculo da aposentadoria, apostilando-se o ato do magistrado para enquadrá-lo no artigo 6º da Emenda Constitucional número 41 de 2003, o que lhe daria os direitos à integralidade e à paridade. Essa consequência exacerbaria indevidamente, segundo entendo, as vantagens por ele almejadas. Ele obteria uma vultosa indenização a título de licença-prêmio, decorrente daquele tempo contado como de efetivo exercício, superior a 9 anos, em que prestou serviços voluntários e gratuitos, e também a DERSA, como eu já mencionei, e conseguiria o reenquadramento constitucional de sua aposentadoria, com integralidade e paridade de rendimentos, como se houvesse atuado sempre como magistrado. Tudo isso, a meu sentir, constituiria ofensa às normas constitucionais e legais, pelas razões já mencionadas. Quanto à inconstitucionalidade, basta, segundo entendo, observar-se aquele julgamento do Supremo com efeito de repercussão geral, ao qual esta Corte deve submeter-se. Penso ser caso de este colegiado decidir se desconstitui ou não aquele seu ato administrativo que acolheu a pretensão do eminente desembargador. Menciono a seguir duas súmulas do Supremo, a 346 e 373, que possibilitam a desconstituição do ato administrativo pela própria administração pública. A desconstituição pode dar-se por declaração de nulidade, por anulação ou simplesmente por revogação. Transcrevo em seguida as súmulas, que são do conhecimento dos eminentes colegas. E prossigo dizendo que a invalidação ou revogação deve dar-se, porém, em regular processo administrativo, respeitando-se o princípio do contraditório. Em caso como o presente, em que o ato administrativo conferiu direito individual, há de se preservar tal princípio, facultando-se ao interessado a apresentação de defesa. Menciono jurisprudência do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, que é firme nesse sentido, de que se deve respeitar o princípio do contraditório. Não pode a administração pública simplesmente revogar o ato administrativo anteriormente praticado, sem nem mesmo dar direito de defesa àquele que foi, de algum modo, beneficiado pelo ato que é objeto da ideia de revogação ou de invalidação. Então, por esse fundamento, senhor presidente, eu proponho a este colendo órgão especial a instauração do devido processo legal, conferindo-se direito de defesa ao interessado, com vistas ao objetivo que ora se define, de decidir-se oportunamente sobre a invalidação ou não invalidação, mas haverá uma decisão quanto àquele ato administrativo consubstanciado no acórdão mencionado. Evidentemente, fica prejudicada, por enquanto, a consulta de início mencionada. Este é o meu voto. Desembargador Luiz Ganzerla. Senhor presidente, eu peço vênia para colocar duas ponderações. A primeira, de que acompanho integralmente, como já fizera em outra oportunidade, as doutas orientações colocadas no brilhante voto do desembargador Itamar Gaino, e especificamente na menção referente à repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal, 14 de 11 de 2013, que no caso específico
deixa bem clara a seguinte frase: não se pode exigir que direitos adquiridos no âmbito de relações privadas possam ser exigidas de outra pessoa pública ou privada. Então, nós temos agora esse aspecto. Vamos fazer uma espécie de revisão, decidimos direto, isso eu deixo a critério do plenário, esse aspecto. Mas, de toda forma, há de se tomar algum tipo de medida no sentido de suspender aquela decisão para que ela não gere os seus efeitos naturalmente enquanto decidimos esse aspecto aqui. Mesmo que se venha a colocar a possibilidade da defesa, a proposta que eu faço é desde logo que já se suspenda os efeitos daquela decisão anterior. É o que eu tinha proposto, senhor presidente. Desembargador Arantes Teodoro. Senhor presidente, eu estou apresentando uma declaração de voto, onde eu anoto que, conforme foi informado, o desembargador aqui apontado obteve do órgão especial o reconhecimento como tempo de serviço público para fins de licença-prêmio do período em que, como estagiário e advogado autônomo, ele gratuitamente prestou serviços ao Centro Acadêmico 11 de agosto, bem como do período em que trabalhou como empregado seletista para a empresa pública estadual Dersa. À vista daquele reconhecimento, a Diretoria de Gerenciamento Funcional da Magistratura consulta sobre a possibilidade de se considerar o referido tempo, entre aspas, como de efetivo exercício no serviço público, também para efeito de cálculo de aposentadoria, apostilando-se o ato do magistrado para enquadrar no artigo 6º da Emenda Constitucional número 41, de 2003, o que lhe daria o direito à integralidade e paridade, evitando, destarte, o gozo de proventos calculados pela média aritmética e sem paridade nos termos da Lei Federal 10.887. Mas eu entendo e adianto o meu voto nesse sentido, que não se justifica a apontada equiparação. O fato é que não se podia classificar o período de trabalho como advogado autônomo e depois como empregado seletista como de efetivo exercício de serviço público, e dessa artificiosa equiparação extrair direitos desautorizados pelo ordenamento jurídico e que não existem para os demais magistrados, isto é, nem para os concursados, nem para os provenientes do 5º Constitucional pela classe do Ministério Público. Ademais, eu entendo que não se está falando de pouca coisa, mas de vultosa indenização a título de licença-prêmio e proventos vitalícios integrais, o que evidencia o gravitano ao erário, máximo porque a decisão que naquela linha se tomar servirá de paradigma para todos os casos similares de magistrados oriundos da classe dos advogados. Por isso, eu tomo a liberdade de antecipar meu voto, acompanhando o entendimento do eminente desembargador Itamar Gaino, e nos termos das súmulas do Supremo Tribunal Federal mencionadas, proponho também a instauração de expediente para aferir o cabimento da invalidação do ato administrativo, ficando com isso prejudicada aquela consulta. É desta forma que eu antecipo o meu voto, senhor presidente. Desembargador Itamar. Senhor presidente, quanto às ponderações do eminente colega Luiz Ganzerla, eu volto a salientar ser imprescindível a instauração do contraditório, dar-se ao eminente colega a oportunidade da defesa, defender-se diante do que ora se coloca. Se a minha proposta vier a ser aprovada, com base nela se instaurará o contraditório e ele defenderá a validade, naturalmente, daquele ato administrativo. Nós não estamos fazendo, não faremos nenhum juízo de valor agora. O que eu proponho é a instauração do contraditório para que possamos depois decidir. Era imprescindível que eu dissesse por quê, né? Então, eu trouxe os fundamentos pelos quais eu entendo ser cabível a instauração do contraditório com essa finalidade que desde já declaramos. Então, o acórdão seria como que uma peça inicial, instauradora do processo administrativo e do princípio do contraditório. Acho que o acordo seria suficiente para isso, mas se Vossa Excelência entender que seja mais adequado, poderá baixar um ato específico, instaurando o processo administrativo. Mas, embora eu considere suficiente o acordo. Era isso que eu queria acrescentar. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Senhor presidente, eu quero acompanhar o doutor Itamar Gaino integralmente na solução final, não é? Independentemente das questões elencadas por Sua Excelência,
que no futuro posso concordar ou discordar, mas eu acredito que esta seja a solução, e não se tomar desde logo alguma medida de suspender ou já se antecipar votos em relação ao mérito, né, mesmo antes de se cumprir o devido processo legal com direito de defesa. Eu acompanho Vossa Excelência, doutor Itamar, na solução final, independentemente de qualquer incursão pelo mérito. Desembargador Márcio Bartoli. Presidente, eu queria adiantar meu voto também, porque na sessão de dezembro eu votei contrariamente ao pedido, acompanhar os desembargadores Gaino e Arantes Teodoro e o desembargador Ganzerla, que propõe a suspensão, desde logo, do pagamento. Desembargador Evaristo dos Santos. Também, senhor presidente, vencido naquela oportunidade, estou acompanhando integralmente o voto do desembargador Itamar Gaino. Desembargador Salete. Senhor presidente, então eu adianto a conclusão do meu voto, apoiando o voto do desembargador Itamar Gaino, dizendo o seguinte: se essa proposta do desembargador Itamar Gaino for aprovada, automaticamente está suspenso o cumprimento da decisão anteriormente tomada, automaticamente. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Almeida Guilherme. Senhor presidente, eu não votei, não estive presente àquela sessão, de sorte que eu poderia votar absolutamente livre agora. Mas a solução arbitrada me parece a mais justa, ou seja, abrir-se a possibilidade do contraditório. O desembargador Malheiros faz questão de assinalar que, independentemente das razões pelas quais o desembargador Itamar Gaino está propondo uma determinada solução. Mas, como disse Sua Excelência, para propor esta solução era preciso que dissesse por que propô-la. E eu também, então, nesse sentido, sem me comprometer com as razões pelas quais se propõe esta solução, eu concordo com o desembargador Itamar. A proposta do desembargador Itamar é de se abrir o contraditório, de se estabelecer o contraditório. Existe alguém contrário a isso? Então, essa é a solução. Desembargador Ademir Benedito. Apenas para registrar que acompanho também a proposição do desembargador Luiz Ganzerla. Acho que é interessante destacar essa suspensão do ato administrativo. Desembargador Luiz Ganzerla. Senhor presidente, essa proposta de constar, pelo menos, essa suspensão já foi superada? Seria isso ou vamos votar? Essa é a minha dúvida. Eu acho que da leitura do voto do desembargador Itamar, isso é consequência. Sim, sim. Eu entendo que seria consequência lógica, mas não me oponho a acrescentar, ficando suspensa a eficácia do ato administrativo. Voto contra a suspensão. Eu fico na essência do que o doutor Itamar propôs, a abertura do processo para que seja respeitado o devido processo legal. Senhor presidente, então vamos voltar a esse aspecto, Pois não. porque a questão é suspender ou não a eficácia do ato administrativo que se propõe venha a ser desconstituído. Eu entendo que isso é essencial e seria até uma decorrência lógica, mas se Vossa Excelência quiser votar, eu acrescentaria então ao voto se prevalecer a ideia da suspensão da eficácia. Desembargador Tristão Ribeiro. Senhor presidente, eu só gostaria de adiantar que eu já havia votado contrariamente ao pedido, tanto no Conselho Superior da Magistratura, como aqui depois integrando o órgão especial. Então, eu estou absolutamente à vontade para acompanhar a proposta do eminente desembargador Itamar Gaino, porque já naquela época eu entendi que o pedido realmente não reunia condições de ser admitido. E também eu acredito que deva ser dado efeito suspensivo na tramitação desse procedimento, a fim de que se tome qualquer outra providência que possa implicar futuramente em prejuízo ao erário. Desembargador Vilém. Senhor presidente, eu também queria só acrescentar a respeito desse efeito suspensivo, embora se possa entender que está implícito, eu acho que é de todo conveniente consignar essa suspensão para evitar qualquer risco de prejuízo. E também acrescentar que, não sei, eu entendo que talvez seja conveniente um ato formal mesmo de instauração desse procedimento para delimitar bem os fatos, aí, os fundamentos
e o campo de defesa. Isso me parece conveniente. Eu entendo desnecessário, mas se for essa a solução, precisa? Não, né? Desembargador Almeida Guilherme. Também. A mim parece realmente inerente uma consequência lógica a suspender-se de imediato, não é? Não haveria necessidade de destaque, mas se está propondo, eu concordo que se destaque. Agora, com relação, senhor presidente, a baixar a portaria, que é o caso, nós temos feito isso com relação aos processos administrativos. O órgão especial vota de determinada maneira e Vossa Excelência baixa a portaria tipificando explicitamente artigos e comportamentos. Me parece mais razoável e mais seguro. Doutor. Desembargador Malheiros. Eu acredito que o acordo, doutor Itamar, é o ato formal. Eu também achei. Alguém acompanharia do desembargador Malheiros quanto à não suspensão da decisão administrativa? Eu aqui, da leitura do voto do desembargador Itamar, entendi que isso é consequência natural, inevitável. E também submeto aí, eu acredito que não há necessidade de uma portaria. Ali já é o suficiente o que consta do voto de Sua Excelência. Alguém se opõe? Para dar uma segurança maior e, como eu disse, para tipificar as condutas e os artigos eventuais que seriam revogados ou que incidiriam sobre a matéria. Mas tipificar a conduta. Desembargador Demir Benedito. Apenas, Excelência, para aderir à proposição do desembargador Vilém quanto à portaria, o ato inaugural do procedimento. Desembargador Itamar. Um acréscimo. A instituição do contraditório terá a finalidade de possibilitar a defesa quanto a esse objetivo que agora é estabelecido de se invalidar o ato administrativo. É evidente que a defesa ficará circunscrita a isso. Ele tem que defender a validade do ato administrativo anterior. E o acordo que agora surgirá será a peça a abrir esse contraditório. Não há muito o que mais fazer. Sim, também. A defesa vai ter que defender a validade do ato administrativo que se pretende invalidar. Desembargador Corregedor Geral. Senhor presidente, eu estou examinando aqui a questão. Na ocasião do julgamento anterior, eu acompanhei a maioria, Vossa Excelência teve o voto condutor. E, na ocasião, Vossa Excelência e a maioria deferiu o requerimento do ilustre desembargador ora aposentado para cômputo do tempo de serviço dedicado à advocacia. Eu observo aqui, esse expediente de agora surgiu diante de uma consulta da diretora do SEMA 3 a Vossa Excelência. Informa a Vossa Excelência que o colendo órgão especial, em sessão realizada em 11 de dezembro de 2013, deferiu a inclusão do tempo de serviço prestado pelo magistrado no Centro Acadêmico 11 de agosto como serviço público para efeito de concessão de licença-prêmio. Em 7 de janeiro de 2014, o magistrado foi aposentado com fundamento no artigo 40 da Constituição Federal, com proventos calculados pela média aritmética e sem paridade nos termos do artigo 10.887. Isso quer dizer, a situação atual é esta: ele foi aposentado com fundamento no artigo 40 da Constituição, com proventos calculados pela média aritmética e sem paridade. Daí a consulta. Isso posto, consulto Vossa Excelência se o tempo acima referido pode ser considerado como de efetivo exercício no serviço público também para efeito de cálculo de aposentadoria,
apostilando-se o ato do magistrado para enquadrá-lo no artigo 6º da Emenda Constitucional 41, que lhe daria o direito à integralidade e paridade. Me parece que nós estamos respondendo a esta consulta, sobre se para efeito de cálculo de aposentadoria pode ser considerado esse tempo como de efetivo exercício. Na medida em que ele foi aposentado com proventos calculados pela média aritmética. Se nós dermos efeito suspensivo, nós vamos suspender o quê? A inclusão desse tempo. Não, porque esse tempo não foi para efeito de cálculo da aposentadoria, pelo menos de acordo com os termos da consulta da SEMA, não foi considerado. Eu não sei o que nós estamos suspendendo. É verdade. Desembargador Luiz Antônio Godoy, estava na ordem aqui. Senhor presidente, uma observação rápida. As consequências de nossa votação hoje são extremamente drásticas se partimos da ideia de que partimos de um fato constatado que estamos diante de uma mera consulta. E isso me faz lembrar também uma breve lição de tempos acadêmicos, dizendo que a maior garantia de uma defesa é uma acusação bem formulada, claro, mutatis mutandis, né? Então, por isso mesmo, eu entenderia que se, neste caso, considerado simplesmente a iniciativa, a nossa manifestação ter sido uma consulta, acho essencial que se faça se abra efetivamente um processo administrativo mediante portaria para que não possamos chegar a uma conclusão tão grave, possivelmente tão grave, a partir de uma mera consulta formulada por funcionário. Desembargador Itamar Gaino. Eu quero dizer que a consulta, a apreciação dela fica igualmente suspensa, porque nós, em vez de responder à consulta, porque Vossa Excelência remeteu para o órgão especial com esse objetivo, que o órgão especial decidisse se ele tem ou não direito à paridade, à integralidade e paridade, nós não estamos apreciando, fica prejudicada, por enquanto, a análise da consulta. O que se deve suspender, uma questão de suspensão de eficácia do ato administrativo, consubstanciado naquele acórdão, é quanto simplesmente à licença-prêmio. Não se pagará a licença-prêmio até que se decida, é só isso. E a consulta, uma vez que o ato não venha a ser invalidado, o órgão especial decidirá sobre a consulta. Porque se for invalidado aquele ato administrativo, cai, logicamente, a consulta. A doutora Rosana me observa que nem houve requerimento de pagamento da licença-prêmio. Sim. Não houve nem requerimento. Mas poderá haver, por isso que suspende. Desembargador Almeida Guilherme. Ainda mais com essa razão que dá, está vendo, se não houve nem requerimento de licença-prêmio, o que está se discutindo é a forma da aposentadoria, paridade ou média aritmética. Se está recebendo pela média aritmética, não há o que suspender, então. O que ele pretende é um plus. Sim. Não vamos suspender o que ele está pretendendo, teria que suspender aquilo que se ele já tivesse recebendo dessa forma. Eu entendo que realmente não há o que suspender. Desembargador Luiz Ganzerla. Senhor presidente, desculpe talvez um pouco da crueza do que eu vou falar, mas o que se pretende suspender é o eventual pagamento dessa licença-prêmio que foi requerida e que o órgão especial deferiu. E que agora está se verificando a possibilidade, de acordo com o voto do desembargador Itamar, de fazermos uma revisão daquilo com abertura de direito, de ampla defesa ao ilustre desembargador. Então, seria esse aspecto. O desembargador Itamar havia falado em licença-prêmio de uma forma mais técnica, mas eu tive que falar um pouco de uma forma mais clara do que seria essa suspensão. É só isso, senhor presidente. Desembargador Arantes Teodoro.
para lembrar, o que nós temos decidido até agora, o que está decidido, fixado, é a contagem de um período de trabalho como de serviço público para fins de licença-prêmio. Se foi pago ou não foi paga a licença-prêmio, isso é irrelevante. O fato é que vai ser suspenso esse reconhecimento para fins de licença-prêmio. E agora a consulta é se isso poderia ser estendido para o cálculo dos proventos de aposentadoria, que também fica suspenso naturalmente. É esse o objetivo da suspensão, evitar que gere efeitos imediatos, tenha ou não havido até esse momento o requerimento de pagamento de licença-prêmio e, consequentemente, a resposta àquela consulta ficará suspensa até que se decide se o órgão especial vai manter ou reconsiderar o que foi decidido. Desembargador Itamar. É isso mesmo, senhor presidente. Não houve requerimento ainda do pagamento, mas poderá haver. E nós não sabemos quanto tempo levaremos ainda até decidir essa questão. É só uma cautela. Suspende-se a eficácia daquele ato administrativo, até que se decida. É uma mera cautela, que não implicará em prejuízo, segundo penso. Desembargador Ademir Benedito. Senhor presidente, demais desembargadores, apenas a título de contribuição, me parece que o próprio teor da discussão aqui travada, inclusive agora com o pronunciamento do eminente corregedor-geral, mostra para mim a necessidade de realmente se editar um ato formal inaugural do procedimento, como proposto pelo desembargador Vilém, uma portaria, com especificação do que está sendo suspenso, para que também o eminente desembargador aposentado não venha sofrer um prejuízo nos seus vencimentos. Então, a proposição, reiterando, e até por conta da discussão travada, é realmente no sentido de se editar a portaria, identificando-se exatamente o que está sendo possivelmente revogado, anulado, e o que está sendo suspenso. Desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, essa colocação que foi feita pelo desembargador corregedor me parece pertinente, porque aqui nós estamos diante de um expediente específico para responder uma consulta de um órgão do tribunal que é responsável pelo apostilamento de aposentadoria, cálculos, etc. E acho que precisa ficar bem claro no voto, e aí o raciocínio está perfeito do desembargador Itamar, fica claro no voto que não se poderá responder à consulta nesse momento, tendo em vista que tem lugar, a esta altura, a revisão dos fundamentos da decisão que concedeu a contagem do tempo como de serviço público para fins de licença-prêmio. Né? E aí, nesse aspecto, me parece que nós estamos diante de um expediente específico, seria o caso de inaugurar mesmo uma portaria, através de uma portaria fundamentada, ou eu acho sim, porque amanhã nós podemos ter aí uma indicação que esse expediente tinha uma finalidade e acabou sendo desvirtuado. Eu acho importante, até para ficar bem claro o que se pretende buscar. Como, evidentemente, o pagamento fica suspenso enquanto não houver a solução dessa proposição de invalidação. Desembargador Almeida Guilherme. Senhor presidente, por isso que eu também havia proposto que se baixasse a portaria para escoimar qualquer dúvida quanto a isso. E esse aspecto de suspensão, realmente, então não se responde à consulta, porque não é possível que uma consulta vá implicar na rescisão de um acórdão, ainda que seja uma decisão administrativa. Desembargador Eros Pichelli. Senhor presidente, eu acho que nós estamos complicando uma situação que me parece mais simples, com todo o respeito, sem ofensa aos entendimentos já colocados. Nós estamos simplesmente revendo um ato administrativo. Suscitada a questão, nós não estamos vinculados à resposta de uma consulta. A consulta fica suspensa, tendo em vista o dever da administração, por força, inclusive, das súmulas 346 e 473 do Supremo, de rever os próprios atos. Nós estamos fazendo isto, pura e simplesmente. Não há necessidade de portaria. O acórdão está determinando o que fazer. Não há. Vai haver princípio de defesa amplamente caracterizado, porque se sabe o objeto. O objeto está no processo. Até agora foi tratado, foi discutido. Então, o que nós estamos simplesmente exercendo o poder, insisto, dever de revisão do ato administrativo. Bastaria isto.
É óbvio que com este acordo, que serve de início do devido processo legal, implicitamente, claramente, se suspende qualquer efeito da decisão anteriormente formulada. Com todo o respeito, eu manteria integralmente e acompanho o voto do eminente desembargador Itamar Gânio, secundado pelo desembargador Arantes. Desembargador Evaristo dos Santos. O doutor Eros tirou de minha boca as palavras. A questão é simples, me parece que é caso de suspender o ato administrativo anterior e eu acho prescindido, desnecessário, um novo ato administrativo, uma portaria para dar início a um processo de concessão de defesa, de cumprimento de contraditório. Todo respeito, compõe integralmente o doutor Itamar. Desembargador Vilém. Só para, sem querer insistir muito nisso, mas a minha preocupação em virtude de alguns precedentes que nós temos tido, inclusive no Estado de São Paulo. Casos de suspensão, de complementação de aposentadoria que o Estado havia sido concedido, acabaram sendo anuladas pelo Judiciário por descumprimento do integral direito de defesa. Esses casos de suspensão de pensões pagas pelo SPPrev, que também faltou algum cuidado ao SPPrev. Em muitos casos, essas suspensões estão sendo, ou essas revisões estão sendo anuladas judicialmente. A minha preocupação é só essa, de nós nos acercarmos de toda a garantia de que isso não possa ser objeto de uma anulação no futuro. Eu confesso... Isso não significa qualquer divergência em relação ao voto do desembargador Itamar, que eu acompanho integralmente. Só que eu entendo que ele não se dispensa um ato formal de instauração, como em todos os processos. O Supremo praticamente ele equipara esses procedimentos de revisão com procedimentos disciplinares no sentido de assegurar o direito de defesa. E daí essa necessidade que eu entendo de um ato formal. Mas, evidentemente, eu me curvo ao entendimento da maioria. Eu confesso a minha estranheza de desfazer um acórdão através de uma portaria, iniciar uma portaria para desfazer um acórdão, para rever um ato administrativo. Gostaria até da colaboração de todos para que redigam essa portaria, se vier a prevalecer essa tese. Desembargador Itamar. Só mais uma ponderação. Haveria, sem dúvida, a necessidade de um ato, uma portaria, se não houvesse outra coisa. Acontece que o órgão especial instituiu o processo administrativo por um acórdão. Então, esse acórdão, evidentemente, substitui qualquer ato de abertura de prazo. Mas é lógico que, publicado o acórdão, Vossa Excelência precisará intimar o interessado para apresentar defesa. Isso é natural, já dentro do processo administrativo. A portaria seria necessária se não houvesse o acordo, segundo entendo, segundo bem salientou o eminente desembargador Eros Pittieri. Desembargador Corregedor-Geral. Senhor presidente, para descomplicar, eu proponho que se coloque em votação. Eu, pessoalmente, acompanho o voto do desembargador Itamar, em toto. Sem portaria... Então vamos votar com portaria ou sem portaria. Eu sem portaria. Desembargador Eros. Desembargador Corregedor já votou. Desembargador Guerreiro Rezende. Sem portaria. Desembargador Walter de Almeida Guilherme. Com portaria. Desembargador Xavier de Aquino. Desembargador Pires Neto. Sem. Desembargador Malheiros. Sem. Desembargador Ferreira Rodrigues. Sem portaria. Desembargador Péricles. No mesmo sentido. Desembargador Evaristo dos Santos já se manifestou. Desembargador Samuel Júnior. Desembargador Márcio Bartoli. Desembargador Salete. Sem portaria, senhor presidente. Desembargador Macraken. Sem portaria. Desembargador Paulo Dimas. Eu também voto sem portaria, senhor presidente. Desembargador Me convenço Ganzella. dos argumentos que foram Sem postos. portaria. Desembargador Itamar. Sem. Desembargador Vandercy. Sem portaria. Desembargador Arantes Teodoro. Sem portaria. Desembargador Tristão Ribeiro. Também. Desembargador Antônio Carlos Vilém já votou com portaria. Desembargador Ademir Benedito. Com. Desembargador Luiz Antônio Godoy. Com. Desembargador Roberto Mortari. Sem. Então, sem portaria, abrir-se à vista ao eminente interessado para que exerça o seu direito de defesa. Doutor Ganzella. A suspensão, de novo, não foi votada. Ela é implícita e explícita no voto. Tá Será explícita no Mas voto? Mas Então, o desembargador Itamar vai acrescentar, inclusive. Já estou acrescentando aqui. Tá bom, muito obrigado.
Com o voto vencido do desembargador Malheiros. Com o meu voto vencido... Você mesmo vai declarar? Não preciso declarar, com o voto vencido em relação à suspensão. Exclusivamente. Desembargador Salete. Eu sugeri só que nós acrescentássemos um prazo, né, senhor presidente, um prazo de 15 dias. Para constar. Qual é o prazo? 30 dias? Mas fica a critério do presidente. Não haverá alteração da relatoria. O relator é o desembargador Itamar. Sim. Então, É ele marcará o prazo. O eminente desembargador relator designa o prazo, de acordo com o direito administrativo. Desembargador Arantes Teodoro. Para constar, senhor presidente, que eu vou declarar voto. Pois não. A nossa pauta está encerrada. Eu peço 5 minutos de atenção do colendo órgão especial, e hoje terminamos mais cedo.